início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Ele é invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o Rei, tua é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. Aleluia. Olá, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e a todos aqueles que estão conosco
para este momento de ensino da Palavra de Deus. Para a nossa escola bíblica de hoje, nós estaremos tratando do assunto Corpo de Cristo. Um assunto muito amplo, muito profundo, um assunto muito gostoso de se falar. O Corpo de Cristo, a gente já sabe que é a igreja é o Corpo de Cristo. Foi justamente assim que Jesus falou. Esse assunto ele é para nós muito tranquilo e muito fácil, porque nós vivemos a igreja faz parte de nós e nós fazemos parte dela, nós somos a igreja. E é um assunto assim muito gostoso e muito envolvente, e porque eu conheço relatos de pessoas que, conversando com outra pessoa, descobriram ali que faziam parte deste mesmo corpo. E isso para eles foi um motivo de muita alegria, de muita satisfação. E eles começam a conversar e seguiram até as altas horas da noite, avançaram à madrugada e foram falando. Não tinha nenhuma necessidade a não ser de falar e de fazer aquelas trocas de experiência e mostrando entusiasmo. Gente muito feliz, gente contente, gente entusiasmada, porque faz parte do corpo de Cristo. E a gente conhece muitos relatos de pessoas que avançaram na noite, falando, trocando experiências, falando o quanto é bom viver a fé em Cristo, o quanto é bom fazer parte do corpo de Cristo. A gente vai aprofundando nesse assunto e nós vamos ouvir agora aqui o Diácono Celso, tá? E ele vai trazer para nós aqui uma introdução sobre esse assunto, o corpo de Cristo. Vamos ouvi-lo. A paz do Senhor aos irmãos. O tema da escola bíblica deste sábado é o corpo de Cristo, e eu vou refletir um pouco sobre a introdução. O autor ele vai nos falar, o quanto é fácil falar sobre o corpo de Cristo, como é fácil tecer comentários, porque faz parte do nosso cotidiano de igreja, nosso cotidiano de convivência. Então, às vezes é muito fácil, porque nós fazemos parte desse corpo. Estamos lá congregando, estamos lá louvando, estamos nos encontros. Mas eu pude perceber que ao longo desses quase um ano separados pela pandemia, o quanto é importante fazer parte do corpo de Cristo, porque eu tenho visto que o corpo de Cristo ele está separado de certa forma, mas como ele é unido em Cristo, pelo amor de Cristo, então o corpo de Cristo ele está agindo, os membros estão agindo, cada um em particular, cada um nas suas características, mas o corpo de Cristo ele tem agido. Tenho visto o corpo de Cristo chorando, seus membros chorando, tenho visto seus membros louvando, tenho visto seus membros acudindo pessoas, tenho visto seus membros consolando uns aos outros, e é muito bom saber que mesmo distantes do templo, esse corpo tem agido, esse corpo tem estado em comunhão, mesmo à distância, e eu sou grato a Deus por tudo que a igreja tem feito e ainda faz, e espero em bem pouco tempo poder estar com os irmãos e congregando juntos, porque isso faz muita falta aos membros, isso faz muita falta a cada um de nós, mas eu tenho certeza que Deus tem propósitos e logo Ele nos reunirá novamente para estarmos juntos lá no templo. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe toda a igreja. Tá certo. Tá aí então um comentário do Diácono Celso, muito bem comentado, falando da igreja. Em alguns minutos ele já falou aí sobre a igreja. E ele falou dessa questão de estar separado, mas o corpo está agindo, separado do templo,
mas o corpo está agindo. E é bem isso mesmo, né? Nós temos aqui, inclusive nos comentários, uma citação de Lucas, onde ele fala da Ana, a velha profetisa, que quase aos 84 anos servia a Deus com jejuns e oração, sempre no templo. Era essa a afirmação de Lucas. Mas ela servia e ela estava agindo, conforme o Celso estava dizendo, o corpo de Deus, os membros em particular, agindo, ou seja, o corpo agindo. Dá a impressão que a profetisa era meio solitária, ela servia no templo, ali com as suas orações e jejum, dá a impressão de que ela ficava ali sozinha, né? Mas quantos são as pessoas e os membros da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, que estão também servindo em oração em casa, nas madrugadas, né? Aliás, Lucas vai falar que ela servia tanto de dia como de noite. E ela estava sempre ali, congregando, e ali no templo, ela servia ali, com oração e jejum. Ele é bem claro. O serviço de Ana, uma senhora de quase 84 anos, servia através de oração e de jejum. Ela vivia a igreja. Ela era a igreja, assim como nós também somos. Então, falar da igreja é algo extremamente fácil para nós. É possível falar da igreja durante horas, porque nós vivemos a igreja. Nós participamos da igreja, fazemos parte dela, né? E agora nós então vamos agora para a primeira reflexão. E a gente vai ter ali então a nossa irmã Karina, né, fazendo aqui a abertura da primeira reflexão. Vamos ouvi-la. Sobre a reflexão 1, quando que surgiu a igreja? Nós podemos aprender através da palavra de Deus, lendo a palavra, que a igreja surgiu através do ser humano. Desde quando, na existência do ser humano, ali surgiu a igreja. Por quê? Porque somos templo do Espírito Santo, nascemos para ser adoradores, e é através de nós que surgiu a igreja, através do ser humano. Porque somos adoradores, fomos criados para adorar o Criador. Então, a igreja surgiu aí, desde quando do nascimento do primeiro homem, primeiro ser humano. E nós podemos ver a grandeza de Deus. Isso nos faz sentir parte do corpo de Cristo. Por isso que temos que entender a importância de sermos a igreja, todo tempo sermos a igreja, não só no momento que nós vamos lá no templo, mas nós temos que ser igreja em todo lugar, onde nós passarmos, todo lugar onde formos, dentro da nossa casa temos que ser a igreja, com a nossa família temos que ser a igreja, com as pessoas lá de fora temos que ser a igreja. Eles têm que ver a igreja em nós, eles têm que ver Cristo em nós. E somos parte do corpo de Cristo. Essa é a nossa maior responsabilidade, né? Sermos parte do corpo de Cristo. Mostrar para as pessoas o Deus que temos, o Deus que servimos, o Cristo que nós servimos. As pessoas estão de olho nisso. E é através de nós, que somos templo do Senhor, somos igreja de Cristo, que nós mostramos isso, o Deus que nós temos. Quando as pessoas olham pra gente, as nossas atitudes, a nossa situação, a nossa vida, né? Que as pessoas olham muito isso. E é assim que nós mostramos. Quem é a igreja? Quem somos? Como fazemos parte da igreja de Cristo? Então, desde quando surgiu o homem, assim surgiu a igreja. Igreja do Senhor mesmo, porque somos o templo, né? E como estamos esse templo, como está esse templo do Senhor? E o Senhor edificou isso no nosso coração. O Senhor colocou já isso, um pedaço de nós que nos incomoda quando fazemos alguma coisa. Aí nós pensamos, né? Somos a igreja do Senhor. Devemos
cuidar disso, cuidar do nosso coração, da nossa alma. Devemos cuidar daquilo que o Senhor deixou dentro de nós, que é a igreja. É estarmos cuidando desta parte que cabe a nós. A igreja tem que estar edificada no Senhor, a nossa fé, a nossa vida, o que fazemos tem que ser para a glória de Deus, porque somos templo do Senhor. Então a igreja surgiu no momento em que surgiu também o ser humano. O Senhor já fez assim, que sejamos todos adoradores. E quem somos como adoradores? O que fazemos como adoradores? Como as pessoas têm nos visto como adoradores? Então vamos pensar nisso. Somos templo do Espírito Santo. Somos a igreja do Senhor. Muito bem, tá aí o comentário da nossa irmã Karina. E nessa reflexão ela aparece ali uma pergunta, né? Se alguém nos perguntasse quando surgiu a igreja, o que nós iríamos responder? Nós iríamos responder, né, que ela surgiu ali através da primeira vinda de Cristo. E nós temos ali inclusive o texto de Mateus 16:18, em que Cristo fala para Pedro, e ele fala assim: pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então nós poderíamos dizer que sim, que ela começa ali com a vinda de Cristo. Mas segundo o comentário da nossa irmã Karina, ela afirma que não. Ela afirma que a igreja começou ao confeccionar, entendeu? Ao criar o primeiro homem. E ela estava se referindo a Adão. Ela está afirmando que a igreja surgiu, não é, com Adão. E será que isso é possível? O que você diria se alguém te abordasse quando começou a igreja? O que você diria? A Karina disse isso. E é engraçado que com a criação do homem e agora com a vinda de Cristo, tem algumas coisas que a gente faz alguma ligação, né? É algo muito assim extraordinário, porque Deus cria o homem do pó da terra, e depois de tomá-lo na mão e dar as formas, ele sopra o hálito de vida, né, dentro de Adão. E agora a gente aparece agora Jesus, né, falando que nós somos o templo do Espírito Santo, que Deus habita dentro de nós. Agora nós somos nascidos da água do Espírito, e o que está dentro de nós não é só o hálito de vida de Deus, mas o próprio Deus dentro de nós. Olha só, e faz sentido. Então, nós acreditamos que realmente a igreja ela começou ali. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Que eles tenham uma certa semelhança, que ele tenha a nossa imagem. E aí então ele sopra dentro do homem o hálito de vida. Olha que coisa interessante, que coisa fascinante. A gente começa a perceber aí como o assunto igreja é profundo. Quando começou a igreja? A igreja começou a partir do momento que nós nascemos. É de se pensar. Nasceu quando Adão foi criado, porque ele foi criado com a imagem e a semelhança, recebeu do próprio Deus o hálito de vida. Depois agora aparece Cristo, e Cristo agora ele começa então a levantar um altar dentro do homem. Ele começa a preparar esse ambiente que é o corpo humano, que é a alma do homem, que é o interior do homem, o coração do homem, para que ali seja um altar de adoração a Deus. Então a gente vai ter textos que fala que ele vai preparar tirando um coração de pedra e colocando um coração de carne. É um preparo. Então é Cristo, né? Olha só como soa familiar. Deus faz Adão, sua imagem e semelhança, sopra o fôlego de vida. Nós temos Jesus agora também preparando esse altar, preparando o coração do homem. E Deus agora habitando dentro do homem. Então a igreja realmente começou no coração de Deus,
E começou quando ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Começa aí. Agora nós vamos partir para a sequência 1. A gente vai, né, aprofundando no assunto. A gente vai ouvir a Carol agora. Ela fez um comentário, vamos ouvi-la, a sequência 1. Vamos ouvi-la. A paz do Senhor, irmãos. Hoje eu vim fazer um comentário sobre a lição bíblica. Então vamos lá. Para o dicionário, a palavra igreja ela tem um significado de comunidade cristã. E de fato nós somos uma comunidade cristã. Só que para nós a igreja ela significa muito mais do que isso. Para muitos ela significa um porto seguro, significa compaixão, acolhimento, composta por pessoas que aceitaram Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. A igreja ela existe desde os primeiros seres humanos, desde os primeiros batimentos cardíacos e desde que Adão sentiu falta de alguém para se apoiar. E é isso que nós somos, nós completamos uns aos outros, nós apoiamos uns aos outros e é isso o que faz a igreja de fato. Pois como foi dito, o corpo de Cristo significa união, significa unir o que está separado. Só que Jesus, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Nós não podemos não ser perfeitos, mas nós somos o templo, nós somos feitos pelas mãos deles, o que nos faz completos e o que nos faz únicos. A igreja também significa ser pescadores de homens, significa ser semeadores da fé. E foi por isso que nós recebemos a ordem de ir e pregar o evangelho a toda criatura, salvar almas, ganhar almas para o nosso Senhor. Ser da igreja não é apenas prazeroso, mas nos faz soldado de Jesus. É como se fosse um ofício, só que onde nosso pagamento são bênçãos e gratidão. Ser da igreja é gratificante. É ter fé em alguém que nós não podemos ver, não podemos tocar, mas podemos sentir. E por mais que nesses últimos tempos ser da igreja não tenha sido fácil, eu penso que somos soldados. Como somos todo soldado, ele recebe a sua aposentadoria chega. E eu espero do fundo do meu coração que nessa aposentadoria nós possamos estar juntos, que eu possa ver vocês lá no céu, adorando o nosso Senhor Jesus Cristo, todos unidos. Além do mais, a igreja é ser representante do reino de Deus. Ser da igreja é ser representante do reino de Deus aqui na terra. É propagar o evangelho, é espalhar a salvação de Jesus. É convidar pessoas para fazer parte dessa família que se chama igreja. Unidos por um único propósito, unidos por uma fé e unidos pelo corpo de Cristo. Tá aí, muito bom o comentário da Carol, dizendo que a igreja começou lá, Deus de Adão, ela está afirmando. Ela falou do batimento cardíaco, né? Deus, quando começou a bater o coração ali do ser humano, da espécie humana, então passou a existir a igreja. Olha que fascinante, ele falou ali, fez seus comentários, falando da importância, falando do que o corpo faz, né? O que o corpo de Cristo promove, enfim, belíssimo comentário. Obrigado, Carol. Gente, a igreja nasceu lá, nasceu com Adão e Eva, né? Deus, ele projetou, ele pensou, ele quis fazer o homem, isso foi pensado e isso trouxe muita alegria, né? Depois que ele concluiu toda a criação, ele falou, e a palavra fala assim, que tudo que ele fez, ele viu Deus, que tudo que havia feito era bom. Olha que coisa maravilhosa. O ser humano foi criado com esse pensamento, foi criado no coração de Deus. Deus quis isso e ele fez, porque ele é um Deus de poder, de honra e de glória, tá? E cá estamos nós. E agora nós somos então aqui a igreja de Cristo, né? O corpo de Cristo. Olha só que interessante essa expressão. Nós somos o corpo de Cristo. E nós temos aí muitos textos que traz essa ideia mesmo.
Nós temos aí, por exemplo, ele vai falar assim: eu sou a videira, eu sou o tronco, vocês são as varas, eu estou em vocês, vocês estão em mim. Então, assim, há muita coisa, há muita beleza e é um assunto muito profundo. Realmente, Deus tem essa ligação conosco, é um projeto dele e ele é extremamente poderoso e ele é extremamente capaz, tá, de fazer de nós o corpo de Cristo e ele tem essa habilidade, esse poder de habitar em nós, tá? E fazer de nós pessoas santas, fazer de nós o seu templo, né? Aqui na sequência 1 nós temos aqui uma citação da 1 Coríntios 3, do 16 a 17, aonde começa assim uma palavra bem firme, bem forte, dizendo assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Vocês não sabem disso? É Paulo falando assim com toda a força que ele tinha, não é? Com toda assim a convicção que ele tinha. Então ele afirma isso com muita segurança, com muita segurança. Então ele fala desta forma: não sabeis vós que sois o templo de Deus, né, que sois o templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em vós? E ele vai continuar dizendo: e se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. É coisa separada, é coisa que Deus separou, é Deus que Deus preparou, né? Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, ele habita no homem, e quem preparou esse templo, tá, foi Deus, tá certo? Essa é a sequência 1, né? Vamos então agora para a reflexão 2. A gente vai ouvir agora o nosso irmão, o jovem Edmar. Vamos ouvir o Edmar. Edmar, sabe, assim, tem uma habilidade muito grande em colocar as palavras. Vamos ouvi-lo. Sequência reflexão 2. Edmar, por favor. Que a paz do Senhor continue com todos os irmãos. E estamos todos juntos meditando na palavra de Deus, nesse assunto, nesse tema extremamente profundo da palavra, o corpo de Cristo. E ao comentar isto, irmãos, ao refletir a respeito, me lembro aqui Jesus, quando os discípulos se admiravam da estrutura do templo, e Jesus disse o seguinte: olha, derribai tudo e em 3 dias o reedificarei. E Jesus não estava falando do prédio, da construção sólida que o templo possuía, não. Jesus falava do seu próprio corpo, que seria morto, sepultado e em 3 dias ressuscitaria, conforme já estava previsto. Então, irmãos, a igreja é assim, é de fato o corpo de Cristo. E é muito bonito quando nós estudamos aqui na lição a colocação do autor da lição, quando ele diz que quando Deus quer ver sua igreja, ele olha para o seu adorador. Então a igreja somos nós, o corpo de Cristo é a igreja, e a igreja somos nós. Muito bonito, muito profundo isso, quando nós temos essa oportunidade de meditar, de ouvir essas colocações tão profundas que muitas vezes passam desapercebidas ao lermos na Bíblia de forma mais fugaz, mais rápida, mais célere. Então, Deus, quando quer ver sua igreja, ele olha para o seu adorador. Que compreensão profunda, maravilhosa é. Então, quando Deus criou o homem, ele decidiu o surgimento da igreja. Veja que profundo isso.
E quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, estabeleceu que a igreja revela a imagem de Deus. Quanta beleza, quanta profundidade e quanta responsabilidade do corpo de Cristo, que é a igreja, e quanta responsabilidade individual de cada um, porque nós somos o templo de Deus, a igreja de Deus, resumida em nosso próprio corpo. Muito profundo, irmãos. Deus nos abençoe e nos permita sempre refletir a imagem de Deus através do nosso corpo, do corpo de Cristo, que é a própria igreja. Deus nos abençoe. Olá, irmãos, agora falando sobre a sequência 2, foi proposto para nós, enquanto estudamos a lição, olhar para a igreja e entender a igreja sendo instituída em nossa vida desde a criação de todas as coisas, uma vez que a igreja somos nós. Então, quando o ser humano foi criado, ali também estava a igreja. Quando Deus olha para a igreja, encontra o adorador. Quando Deus olha para o adorador, encontra a igreja. Então, partindo desse ponto, ao analisarmos e olharmos a sequência 2, vemos que quando Jesus Cristo ele vem, morre, ressuscita e volta aos céus. Ao Jesus cumprir com o seu plano de morrer pelo nosso pecado, ele não simplesmente nos dá a chance e resgata em nós o relacionamento com Deus, mas resgata em nós também a igreja viva, como verdadeiros adoradores, criados à imagem e semelhança de Deus. Então, ao olharmos para a obra de Jesus Cristo, podemos, além de enxergar a reconciliação que ela traz para as nossas vidas, além da reconciliação com Deus, ela traz em nós e resgata em nós a igreja viva, os verdadeiros adoradores de Deus. Aí está, então, o comentário do nosso irmão Guilherme, muito bem comentado, né? Na sequência 2 aí, a gente compreende que com a segunda vinda, com a primeira vinda de Jesus, na verdade, ele não só resgatou o homem, não só fez a ponte, não só religou, né, o homem a Deus, também resgatou a imagem e semelhança de Deus, mas também resgatou a igreja. Ao resgatar o homem, Jesus resgatou também a igreja, né? E isso, com a palavra do Guilherme, com a sequência 2, a gente entende claramente que quando Cristo vem, ele vem para fazer esse resgate. Ele resgata o homem, e também resgata a imagem e a semelhança de Deus, mas também resgata a igreja. Nós temos aqui um texto de 1 Pedro, né? Ele fala assim: e chegando vós para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Tá certo? Então, na sequência aqui 2, a gente entende mais uma vez esse assunto, né? Deus cria a igreja, ele cria Adão, ele cria a igreja. Jesus, ele vem resgatar isso, vem resgatar a imagem desconfigurada do homem, que afinal o homem tinha a imagem de Deus, a semelhança de Deus, mas com o pecado houve uma desconfiguração, e agora com Cristo ali, ele garante novamente a imagem e a semelhança. Com isso, ele resgata o homem e resgata a igreja. Agora nós vamos para a reflexão 3. E nós vamos ouvir agora a nossa irmã Dalila. Vamos ouvi-la. A paz do Senhor, irmãos. Para mim é um motivo de grande alegria poder estar com os irmãos, mesmo que distante, mas na comunhão da palavra de Deus,
vamos juntos crescer na graça e no conhecimento da Palavra de Deus, através deste estudo que está sendo realizado na manhã deste sábado. Permita, Deus, que possamos realmente crescer em graça e misericórdia e possamos aprender mais de Cristo Jesus. Bem, como tema desta manhã é o corpo de Cristo. Tenho certeza que já temos aprendido, temos crescido através dos comentários aqui já realizados e vou falar um pouquinho. Permita, Deus, que possa estar também contribuindo não só para os irmãos, mas para a minha vida. Com certeza é o que eu vivo, é o que eu busco, para que eu possa crescer a cada dia, cada vez que medito na sua palavra. Bem, como já foi dito, a expressão o corpo de Cristo não é uma expressão nova, não é uma expressão criada por algum tipo de igreja, de crença, mas é a igreja de Cristo, a igreja de Deus. Ela foi criada quando criado o homem, porque nós fomos criados para adorar o Criador. Deus criou o homem e colocou no homem o seu altar. Temos em nós este anseio, tem em nós este desejo de adorar, de adoração. O ser humano, ele é dotado deste desejo de adoração. Muitos não têm o conhecimento do Deus, o Criador, mas ele adora outras coisas, outros deuses, porque ele tem no seu íntimo o desejo de adoração. Mas falando da Igreja de Cristo, nós, como Igreja de Cristo, temos este conhecimento, que quando Deus então nos formou, Deus nos formou para a sua adoração. E quem adora a Deus é a sua igreja. Não é a igreja feita por mãos de homens, mas somos nós, povo de Deus, que adora, que se apresenta diante de Deus para a sua adoração. Então nós temos esta certeza, nós temos esta convicção de que ao afirmar Deus que façamos o homem à nossa imagem, Deus então agora ele forma para si a sua igreja, alguém que então iria adorá-lo e ter este reconhecimento. Ele próprio afirma lá em João, no capítulo 1, no versículo do 1 ao 3, ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava lá. Ele nos criou, ele criou o homem, ele formou o homem. Logo então, esta expressão vem então nos remeter lá no início e fazer com que nós possamos estar então inteirados da restauração da unidade de que Deus forma quando ele forma o homem, que é Deus, o homem, igreja. Não somos simplesmente o ser humano criado por Deus, mas nós somos o ser humano que é o homem, criado por Deus para a sua adoração. E o próprio Cristo nos criou, o próprio Cristo nos formou para que então pudéssemos ser esta igreja. Mas nós podemos ter a certeza que nós somos este corpo, que é a igreja de Cristo. Lá em Colossenses também Paulo afirma, no versículo 16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então nós temos esta ciência, nós temos esta convicção de que Deus nos criou, de Cristo nos criou para a sua adoração, para que prestássemos a Ele a honra que Ele, somente Ele, como Criador, merece. Mas nós sabemos também que o pecado manchou aquilo que Deus formou com as suas próprias mãos. O pecado veio para destruir,
mas Cristo veio para restaurar. Cristo veio para restaurar a sua própria criação. O templo que foi criado foi formado pelas suas próprias mãos para que rendesse ao Criador a honra devida que ele merece. Então, lá em Hebreus, no capítulo 2, versículo 10, diz assim: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Graças a Deus, então, Cristo agora, ele vem e nos resgata. A igreja de Cristo é aquela com quem o próprio Criador remiu. Somos remidos pelo próprio sangue de Cristo, aquele que nos criou, que nos formou, e uma vez então perdido, ele vem e resgata com o seu próprio sangue. Ele é o Salvador do próprio corpo. Irmãos em Cristo, é realmente gratificante poder saber com mais autenticidade de que nós somos pertencentes a Cristo, fomos criados, formados com a sua própria mão, mas caindo em pecado, ele próprio veio e nos redimiu com o seu sangue precioso, para que pudéssemos então nos apresentar como igreja aprovada diante dele para o adorar, porque somente ele merece todo louvor, toda honra e toda glória pelo corpo de Cristo, que somos nós, igreja de Deus. Que Deus nos abençoe. Tá aí, gente, o comentário da irmã Dalila, muito bem explanado, gente. Então nós entendemos aí na reflexão 3 que a expressão que afirma a igreja ser o corpo de Cristo revela nada menos do que a identidade da unidade estabelecida na criação. Nós entendemos isso. O corpo de Cristo é a igreja, Cristo fez isso, é pensamento dele, é ideia dele, e ele salvou, conforme diz a irmã Dalila, o seu próprio corpo, que somos nós. Nós fazemos parte disso. Ele está em nós através da palavra e nós estamos nele através da palavra. E assim, irmãos, nós concluímos dizendo assim, conforme está em Hebreus lá: não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns. Antes, vamos animar uns aos outros, né? E tanto mais quanto vedes que está chegando aquele dia, o dia, né, da segunda vinda de Cristo, né? Não vamos deixar que nós, como igreja que refletimos a imagem de Deus, né, não vamos deixar de fazer isso. Nós somos o corpo de Cristo, e é o corpo de Cristo que reflete a imagem de Deus. Igreja é o corpo de Cristo. Pensa nisso, tá? Faça parte disso, e que Deus abençoe. Muito obrigado. De gratos louvores transbordam meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda
pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador.